Olá, galera! Hoje nós vamos estar falando sobre a fundação de Constantinopla e do Império Bizantino. Primeiro, a gente precisa entender, né, que o Império Bizantino, esse nome foi utilizado a partir do século XVI para descrever o Império Romano do Oriente, que era um estado multinacional e multirreligioso. Então, toda vez que a gente falar, né, de Bizâncio e Constantinopla, a gente está falando do Império Romano do Oriente. Enquanto os antigos territórios do Ocidente Romano se convertiam em pequenos e frágeis reinados, o Império Bizantino firmava-se como uma terra de extravagância, de abundância, de comércio, sabedoria e crescimento. Então, o imperador Constantino decidiu ampliar Bizâncio e transformá-la em uma nova capital para o Império Romano. E isso se deve à questão da localização geográfica, né? Como vocês podem ver aí nesse mapa. Essa localização geográfica da cidade, que era próxima ao era um estreito de terra, né? Cercado de mar aí por todos os lados, Bizâncio contempla em sua margem as terras da Ásia e as cidades desde a época dos gregos, que funcionava como um importante entreposto comercial e marítimo, ligando as terras da Europa, da África e da Ásia. Então, Constantinopla tinha sua localização privilegiada por estar aí entre esses rios que facilitavam a questão da comercialização. Então, isso também fez com que ela crescesse. Então, a ideia de fundar uma capital na porção oriental do Império refletia a crescente dependência do Estado romano em relação às riquezas originárias de outras províncias do leste, que serviam para a manutenção e para os gastos do exército, dos funcionários e da corte. Em ritmo frenético, Constantinopla foi construído. Arquitetos, pedreiros, artesãos foram trazidos de toda parte para erguer aí essa nova cidade. E essa nova cidade, ela possuía, né, diversos tesouros artísticos vindo de Roma, vindo de Atenas. O grande porto de Constantinopla ficou conhecido como Chifre de Ouro, por estar sempre cheio de embarcações que traziam aí bastante dinheiro. Também foi construído dentro de Constantinopla um hipódromo, um fórum, um senado, templos, tribunais, termas, todos adornados, né, cercados por belos jardins irrigados de arquidutos e por uma grande muralha que protegia a cidade. Um desses, né, dessas grandes construções que a gente se encontra em Constantinopla, né, era todos feitos por bastante arquitetos que estavam sempre pensando no crescimento da cidade. Então, com a morte do imperador Teodósio em 395, o destino do Império Romano foi selado com a divisão definitiva do Estado. Então, foi criado o Império Romano do Oriente, que tinha sua sede em Constantinopla, e o Império Romano do Ocidente, cuja capital era em Roma. Então, a gente teve essa divisão de Roma, tá? Enquanto Roma vivia os seus piores momentos, Constantinopla mantinha-se firme e conseguia se afastar dos atacantes de fronteira, crescendo ainda mais economicamente. Então, ela começou a ser chamada de Nova Roma. Então, essa nova Roma tinha tantos habitantes que chegou aí a mais de 15 milhões de habitantes. Então, deu-se o nome, né, colocaram fim ao Império Bizantino, como mais conhecido como Império Romano do Oriente. Constantinopla não era a única cidade oriental a se manter uma dinâmica de vida urbana. Outras cidades nesse período, né, como a Síria, a Turquia, também tinham vários produtos de luxuosos e ostentações, né, dentro de Roma. E aí nós vamos falar um pouco de Bizâncio e a Igreja. Como era essa relação de Bizâncio e a Igreja? Você deve estar se perguntando por que o Império Romano do Ocidente desapareceu, né? E o do Oriente sobressaiu. Mas o Império, em primeiro lugar, precisava lembrar que essa parte grega do Império Romano, ela tinha uma longa distância entre muitas terras. Então, já tendo passado por outras experiências de dominação, como no caso do Império Macedônio, apresentando assim certa capacidade de adaptação. A diferença fundamental entre o Ocidente e o Oriente era a dependência da relação do trabalho escravo. No leste, o trabalho livre era predominante.
diferentemente do Oeste, onde a escravidão era a base de toda atividade econômica. Então, essa diferença fez com que a crise do escravismo afetasse muito menos as comunidades orientais, nos quais as produções de bens poderiam ser mantido e o nível de pessoas e estabilidades também. A adoção do grego como uma língua oficial escrita foi uma das características da cultura bizantina. E essa cultura teve um grande avanço na sociedade. Esse avanço se deu, por conta das características da cultura bizantina, dos seus elementos de unidade. E a religião cristã contribuiu definitivamente para unir todos os povos que compunham o Império Bizantino. Então, a igreja ela era a fundamental diferença entre eles. E acontecia que os imperadores bizantinos eles atuavam como governantes absolutos. Então, eles comandavam o exército, eles regulamentavam todas as atividades econômicas, eles fiscalizavam as autoridades provinciais e, inclusive, eles ligavam, eram guardiões da igreja e do cristianismo. Então, no Oriente, a igreja permanecia subordinada aos imperadores. E o imperador bizantino era quem escolhia o chefe da igreja, que era conhecido como patriarca. E a essa prática a gente dá o nome de cesaropapismo. Então, sempre havia uma questão de um lado problemático na associação entre os imperadores e a igreja. Frequentemente, as discussões doutrinais traziam sempre polêmicas que acabavam servindo de pretexto para essas brigas e disputas, que provocou bastante crises entre a igreja e o Império Bizantino, porque o imperador ele também detinha todo o controle do império. Então, isso fazia com que houvessem aí diversas brigas relacionadas à igreja. Essa ilustração aí do governo vai representar o que a gente chama da revolta de Nica. O que foi essa revolta de Nica? Primeiro, a gente tem que entender que o governo de Justiniano, o imperador romano do Oriente, ele tentou pela última vez conseguir a bacia do Mar Mediterrâneo. Então, Justiniano ele foi a reorganização do direito, que conquistou aí as leis romanas, foram produzidas essas leis romanas. Em poucos anos, um grupo de juristas revisou e reorganizou as leis, lançando o Código de Justiniano, que esse código serviu de inspiração para dezenas de monarquias durante a Idade Média. E era um código de leis, leis que ainda não tinham nesse período. E nós tivemos aí essa revolta de Nica, porque a ambição de Justiniano em instaurar o Império Romano levou a essa revolta porque a igreja apoiava e queria reunificar a sua divindade. Entretanto, o gigantesco empreendimento de súditos de Bizâncio pagavam altíssimos impostos e assim uma extensa revolta não tardou a acontecer. A aglomeração de pessoas no hipódromo, onde tinha corrida de cavalos, que era a principal diversão dos bizâncios, iniciou-se com um violento, levando a palavra de ordem que era Nike, vitória em grego, que terminou com o exército imperial massacrando milhares de pessoas. A esse acontecimento, a gente dá o nome de Revolta de Nico, porque Justiniano fez o seguinte, gente, em uma corrida no hipódromo, ele decretou, havia um empate, e ele iria decretar quem seria o vencedor. E isso fez com que houvesse aí uma grande revolta nesse período. E nós tivemos também o que a gente chama de Cisma do Oriente. O que foi a Cisma do Oriente? A Cisma do Oriente é porque, apesar dessa distância territorial que existia entre gregos e latinos, a crença de todos pertenceu à comunidade cristã. Então, a mesma igreja servia para manter o plano espiritual de todos. Só que no século XI, essa unidade religiosa começou a ruir quando a Igreja Romana reivindicou a liderança absoluta do Papa. Então, eles queriam que somente o Papa mandasse e não mais o imperador. Então, tal tensão foi imediatamente contestada pelos imperadores, levando à ruptura entre Roma e Constantinopla, que ficou sendo chamada como Cisma do Oriente. Então, a Igreja Bizantina baseou-se na Bíblia, para dizer que a pretensão dos papas romanos não encontrava apoio no texto sagrado, e a partir de então, essa cristandade se dividiu sob a liderança de duas igrejas, a católica apostólica romana, que era sediada em Roma, e a cristã ortodoxa grega, cuja primeira sede foi em Constantinopla.